Umbral. Tínhamos algumas horas livres antes de começar o novo tema de estudo, o umbral. Aproveitei para meditar e vieram-me à mente recordações. Lembrei-me do que meu pai nos falou certa vez no aconchego do lar sobre o umbral. A natureza não se desvia do caminho do aperfeiçoamento, da manifestação divina. Aonde quer que olhemos, a evolução, mesmo que lenta, mas constante. Parece-nos que somente no âmbito hominal há possibilidades de recusa desse crescimento, embora muitos não o admitam. Mas se não houver evolução, há estagnação no plano mental egoísta. É uma verdade patente, exposta de uma forma tão agressiva nas regiões umbralinas que chega a nos causar arrepios. Parece ser ali a morada de todas as misérias imagináveis, espíritos que se transformam em farrapos humanos, cultivando entre si a promiscuidade, o medo, a miséria e a exploração feita pelos mais sagazes e violentos. A natureza parece estar sempre carrancuda e revoltada, pois o dia nunca amanhece totalmente, e a penumbra é uma constante. Às vezes, violentas tempestades assolam essas regiões, num esforço supremo de aliviar, limpar acúmulos de miasmas e trevas criados pelo homem profundamente egoísta. Ali se reúnem, numa convivência deprimente, espíritos invigilantes, que na Terra não se preocuparam com o crescimento espiritual, pois se não fizeram o mal, o bem também não realizaram. E dessa maneira criaram débitos, porque quando se pode, deve-se fazer. E nós podemos refletir a luz, a harmonia, a bondade e a fraternidade de Deus. Certamente o umbral não é um lugar agradável. Se a maioria dos encarnados tivesse ideia do que é viver nele, mesmo que por determinado tempo, aproveitaria mais o período da encarnação para aprender, viver no bem e modificar-se interiormente, fazendo-se merecedor das moradas melhores ao desencarnar. Nunca pensei em ver tantas coisas diferentes como as que havia na aula teórica sobre o umbral. Os filmes foram separados por itens. Primeiramente, vimos filmes sobre a vegetação. No umbral, ela é sempre pouca e não é constituída de muitas espécies. A maioria das árvores são retorcidas, com troncos grossos e não muito altas. Em alguns lugares, há vegetação rasteira, que lembra ervas e capins da terra. Servem de alimentação a muitos espíritos que lá vivem. Varia a vegetação pelos muitos pedaços do umbral. Vimos primeiro a da nossa região, depois a do Brasil e, por fim, a do mundo. Depois mostraram os animais, as aves, que também são de poucas espécies, desprovidos de beleza, mas úteis. Vimos as diversas formas de cavernas, grutas e abismos existentes no umbral. Tudo isso existe porque tem quem os habite, disse Dona Isaura. Filmes exibiram os diversos tipos de habitantes do umbral, que podem ser divididos em grupos. Os chefes, que são espíritos inteligentes, normalmente estudiosos de magia, ávidos de domínio, odeiam quase sempre o bem e os bons. São, na maioria, feiticeiros. Normalmente, os grandes chefes têm aparência comum de humanos. Com formas extravagantes, só se apresentam os subchefes e os subordinados. Há os que trabalham com os chefes, membros do grupo, do bando. Muitos dentre eles são também estudiosos, feiticeiros, conhecedores das leis naturais. Obedecem às normas do grupo. Embora considerados livres, não são realmente, pois não abandonam facilmente o bando, recebem castigos por desobediência. Dizem gostar do que são e do modo como vivem. Encontram-se também pelo umbral espíritos solitários, mas são poucos. A maioria deles vive nos grupos. Há os que vagam em turmas de arruaceiros entre o umbral e a terra. Há os escravos, os que não servem para pertencer ao bando, que trabalham e não recebem nada em troca, a não ser castigos se não obedecerem. Existem também os que são torturados. São tratados assim, na maioria, por vingança. Assim como há os que dizem gostar de lá,
há também os que consideram o umbral um inferno. Penam por vagar sem rumo, sofrendo pelos seus erros. Agrupam-se em cidades, pequenas vilas ou núcleos. Vimos muitas cidades nos filmes. Todas elas têm a mesma base. O melhor prédio é para o chefe. Há o local para as festas e o salão de julgamento ou audiências. A maioria delas tem biblioteca com livros de magia e obscenos. Livros e revistas, em sua maioria, também editados na Terra. Só que os encarnados têm livros e revistas bons e maus, e lá só há os ruins. Vimos, espantados, cidades enormes com muitos habitantes e escravos. O umbral das Américas é mais ameno se comparado com o da Europa e Ásia. O umbral do Velho Mundo é mais fechado, com abismos enormes e horripilantes. Vimos muitos filmes sobre cada umbral de outras regiões, porque na aula prática iríamos visitar só o da nossa região. Por que é permitido existirem esses chefes? Perguntou Rosália, impressionada com o poder que eles têm. Todos nós temos nosso livre-arbítrio. Respondeu Raimundo. Somos o que desejamos ser. Tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. São espíritos ávidos pelo fascínio do poder. Não seria interessante que uma equipe de bons espíritos os doutrinasse? Indagou Rosália novamente. Surgiriam outros. Muitos esperam uma vaga de chefe. Entre eles, sempre há a disputa pela chefia. Só quando apresentam sinais de cansaço é que existe oportunidades de mudança. Mas eles, como são inteligentes, sabem que um dia terão que mudar. Eles não temem ser expulsos da Terra quando ela passar de planeta de expiação para o de regeneração? Indagou Ivo. Ou não sabem disso? Sabem, mas sempre pensam que há tempo, que esse fato irá demorar para acontecer. Outros não se importam porque o poder lhes sobe à cabeça. Sabemos que nós, uma grande parte dos terráqueos, fomos expulsos de um outro planeta que passou do mundo de provação ao de regeneração, e aqui reiniciamos o aprendizado. Também na Terra haverá uma seleção, e nela ficarão só os bons e os que pretendem com boa vontade e sinceridade ser bons. Nem nos filmes o umbral é agradável de ver. Saber que aquilo é realidade e que ali estão irmãos nossos deixou-me triste por momentos. Depois meditei no que Dona Isaura disse. Umbral não é sinônimo nem de sofrimento, nem de felicidade. É um lugar transitório. É um ambiente criado pelo mau uso da mente humana. Nem todos acham um umbral triste e feio. Muitos gostam de viver ali. Gostos diferem. Se a uns agrada a limpeza, a outros agrada a sujeira. Uns preferem a verdade, outros a ilusão e a mentira. Depois, ninguém está ali por punição, e sim por vibrar igual ao ambiente. Os que sofrem não ficam lá para sempre. Há o socorro. A aula teórica foi ótima. Vimos muito sobre o umbral, havendo muito para ser visto e estudado. Não nos aprofundamos, porque o tempo de estudo era para conhecermos o principal somente. O umbral é imenso, do tamanho dos continentes. Onde houver um núcleo de encarnados, existirá também o espaço espiritual bom e o ruim. Núcleos são agrupamentos de espíritos. Fiquei abismada com alguns núcleos, como o dos suicidas, que ficam quase sempre em vales e são visitados tanto por socorristas como pelos maus, que vão atormentar mais ainda os que lá vivem. Núcleos de drogados constituem-se quase sempre em pequenas cidades. Em certas localidades são cidades grandes, fechadas e movimentadas, onde fazem grandes festas. O local de drogados na região chama-se Vale das Bonecas. Nele, há casas e um grande laboratório. Vimos em filmes como é por dentro, inclusive o laboratório. Semelhantes se afinam e se constituem em núcleos de ladrões, de assassinos, etc. Voltamos a estudar o umbral da nossa região. Vimos o mapa e tudo o que existe lá está marcado e dividido em partes numeradas por setor, para que os socorristas tenham seu trabalho facilitado. Em nossa região, há uma cidade umbralina de tamanho médio, com muitos núcleos. A maioria deles tem denominação dada por seus habitantes.
Algumas são interessantes, outras ridículas ou obscenas. Existe um núcleo de alcoólatras que se chama Barril Grande. Possui algumas casas emendadas umas nas outras. Há o chefe, e ali vivem outros escravos, mas não há torturados. Seus moradores também gostam de vagar entre os encarnados e embriagar-se com eles. Não fui muito entusiasmada para a aula prática. Sabia que tinha que conhecer o umbral, e para mim não era nada animador, mas ele existe e não pode ser ignorado. Saímos de manhãzinha, de Aeróbus, até o abrigo Caridade e Luz. Ficamos hospedados lá por alguns dias, excursionando durante o dia e descansando à noite. Mas também andamos por 2 noites pelo umbral. No primeiro dia, saímos em volta do posto. Nessas excursões, socorreríamos os que nos pedissem com sinceridade o auxílio. Lá, o solo é diversificado, ora com lama, ora escorregadio ou seco. Vestimos as roupas especiais que já citei e colocamos luvas grossas. Muitos espíritos vão ao umbral sem nada em especial, vestindo-se normalmente, mas para nós, em estudo, foram recomendadas essas vestimentas. Flor Azul, nessas excursões, ficava perto de mim, mas nosso amigo muito trabalhou, estando sempre alegre e feliz. Ver pessoalmente, estudar o umbral, é diferente de ouvir, falar, ler uma narrativa, assistir a filmes. Também difere conforme o gosto do narrador. Embora saiba que é útil e necessária sua existência, achei um lugar feio e horripilante. Dei graças muitas vezes por não ter vagado nesta minha desencarnação por aquelas paisagens e por conhecê-lo só em estudo. O umbral segue o ritmo da Terra. Se na região dos encarnados é dia ou noite, se chove ou não, se faz frio ou calor, lá também acontece o mesmo. No umbral, o odor é ruim. Cheira a sujeira, lama podre e mofo. O ar é pesado e sufocante. Na sua parte mais amena e na região onde está o abrigo Caridade e Luz, a vegetação é maior, rareando onde ele é mais fechado. Nas cavernas, grutas, não há vegetação, e se houver é bem pouca. Cada um de nós levava uma mochila que continha uma lanterna, uma rede de proteção pequena, um mini lança-raios, lençóis para envolver os socorridos, porque esses infelizes estão normalmente em farrapos ou algumas vezes nus. Poderíamos dessa vez conversar. Ao escutar vozes, gritos de socorro, íamos até eles. Nós nos aproximávamos, conversávamos com os necessitados, explicando em que consistia o nosso socorro, que seriam levados para o posto onde reina a disciplina, a ordem, e seriam curados, mas teriam que estar dispostos a mudar de vida. Uns queriam ficar livres dali, às vezes estavam em grutas, buracos ou na lama. Queriam o bem-estar, mas não estavam dispostos a se modificar ou ir para o abrigo. Os que não desejavam vir conosco, apenas os tirávamos dos buracos, das grutas ou da lama, limpando-os e deixando-os seguir para onde quisessem. A maioria ficava por lá, a vagar. Durante a excursão, encontramo-nos com muitos deles. Uns pediam que os levasse até onde estavam os encarnados, e lhes dizíamos não poder. De fato, tínhamos ordem de não levá-los e de não ensiná-los a fazer isso. Se eles forem até os encarnados, irão atormentá-los e vampirizá-los, disse Joaquim. Mas, infelizmente, os moradores daqui ensinam a muitos. Não sabem ir sozinhos? Indagou Ivo a Joaquim. É muito difícil ir sem conhecer o caminho. Vimos alguns guardas da cidade do Umbral a vigiar espíritos presos em buracos, na lama, etc. Eles não gostam que sejam soltos, mas quase sempre se afastam com a presença dos bons. Estávamos em um grupo grande. Além de nós, em 30 integrantes, havia 3 instrutores. Flor Azul e mais 5 trabalhadores do posto nos acompanharam. Mas alguns grupos atacavam, jogando em nós imundícies, lamas fétidas, pedras, etc. Abrimos as redes e tentávamos conversar com eles. Se não paravam com o ataque, respondíamos com os nossos lança-raios e eles saíam a correr. Se um bando grande nos atacar? Indagou Nair preocupada.
bandos maiores não irão se interessar em defrontar-se conosco. Disse Raimundo. Mas, se sentirmos a presença de um ataque maior, voltaremos ao posto imediatamente. Estudamos a vegetação. Chegamos perto, passamos a mão, fomos até os filetes d'água. Estudamos o solo, as pedras. Estávamos distraídos vendo as pedras quando Raimundo pediu que nos juntássemos. Vamos daqui a minutos ser atacados. Logo ouvimos blasfêmias, gritos e uivos. É o professor de Araque que está dando aulinha em seus feiosos alunos. Falou uma voz aos gritos. Não queremos conversas. Podem se defender que vamos atacar. Seus atrevidos. Nós não vamos aonde vocês moram estudar nada. Vocês não têm nada a fazer aqui. Querem copiar a paisagem? Tem que pagar. Riram escandalosamente. Abrimos as redes e permanecemos em silêncio. Ficamos, Nair e eu, pertinho de Flor Azul. Rosália teve medo e Frederico teve que ampará-la. Jogaram em nós diversas imundícies. Não vão parar? Indagou Raimundo alto. Estamos aqui em paz. Risadas e gritos foram a resposta. E continuaram nos atacando. Aos raios! Disse Raimundo. Alguns de nós atiraram com os lança-raios. Os projéteis clarearam o local. Resistiram por minutos. Esconderam-se atrás das pedras. Mas muitos foram atingidos. Caíram, ficando paralisados por horas. Quem é atingido tem a sensação de que está morrendo de novo. Foram retirando-se aos poucos, pararam de rir, mas ainda blasfemavam. Quando saíram todos, guardamos nossas redes. Confesso que tive medo. Disse Zé. Se eu fosse mulher, iria ficar encostada em um dos instrutores como fizeram Rosália, Nair e Patrícia. Raimundo, eles não têm arma de fogo? Eu os vejo com armas rudimentares. São as que sabem fazer. Espíritos inteligentes aqui no umbral usam a mente para atacar. Depois, com uma arma de fogo, as balas atravessam os corpos, só ferindo. Preferem paus, correntes, esses que usam e que dão mais medo. Eles não têm redes nem lança-raios. Observou Luiz. Se tivessem, poderíamos nos defender deles? Se um de nós perder o lança-raios ou a rede, saberão usá-los? Se um de nós perder, é muita falta de cuidado. Devemos ter atenção com nossos objetos. Mas, se isso acontecer, tanto a rede como os lança-raios se autodestruirão se usados por alguém com vibração baixa. Eles não sabem construí-los? Indagou Luísa. Não sabem. Mas, se por acaso construírem armas parecidas, usam-nas entre si. Nada aconteceria conosco se fôssemos atacados. É por precaução que usamos estas roupas e trazemos nossos apetrechos. Vocês estão em estudos, não têm ainda conhecimentos para vir aqui, desprovidos destes materiais. A tempestade que desejávamos ver aconteceu. Ficou mais escuro. Agrupamo-nos bem perto uns dos outros e ficamos observando. O vento forte uivava, sacudindo as árvores. Entendemos o porquê de serem baixas e fortes. Raios cortavam o ar, clareando tudo. Os trovões eram violentos, o barulho ensurdecedor. Logo a chuva começou a cair, deixando mais lama ainda pelo solo. Não durou mais que 30 minutos. Depois o ar ficou mais leve, menos sufocante, e o odor mais ameno. Por dias andamos por ali. Entramos em grutas, descemos em buracos. As grutas ou cavernas por ali não são grandes, mas vimos nos filmes algumas enormes. Não são bonitas, como muitas na Terra. São todas muito parecidas. As pedras são escuras, sem beleza. É frio lá dentro. Tem um salão onde normalmente há espíritos presos. É bem fácil de se perder. A escuridão é total. As noites no abrigo eram agradáveis. Conversávamos, ouvíamos música, trocávamos ideias do que víamos, nos alimentávamos e descansávamos em nossos quartos ou alojamentos. Os instrutores e Flor Azul não ficavam conosco, iam para as enfermarias trabalhar. Todos os dias trazíamos socorridos que tinham necessidade de cuidados. Por 2 noites saímos, mas ficamos por perto do abrigo. A noite no umbral se mostra mais assustadora. Só se vê a lua quando é cheia, sendo avermelhada. Lá é bem escura a noite. Depois de conhecer todo o umbral em volta do abrigo,
partimos de manhãzinha, a pé, para o posto Vigília. Conhecendo mais o umbral. Não precisávamos ir em silêncio no caminho para o posto Vigília, mas conversávamos só o necessário. Não dava vontade de falar. Permanecíamos concentrados, observando tudo. O caminho não é fácil. Íamos próximos uns dos outros, prestando atenção onde pisávamos. Na aula teórica, estudamos o caminho no mapa e já tínhamos passado por ali quando fomos visitar o posto Vigília. Mas necessitávamos de experiência para não nos perdermos por aquele caminho cheio de curvas. Quanto mais andávamos, mais escuro ficava. Fomos socorrendo os irmãos que encontrávamos. Eram os caídos na lama, os que se arrastavam pelo solo. Apiedamo-nos de todos. Alguns, mesmo sofrendo, ao nos ver, nos insultavam aos gritos. Que fazem aqui? Não tem nada de andar por aqui observando. Vão embora. Muitos falavam palavras obscenas. Grupos de arruaceiros fogem quase sempre das equipes de socorro. Encontramos por 2 vezes grupos assim, que fugiram escandalosamente, fazendo algazarra. Os mais inteligentes param e observam somente. Não insultam, ficam em silêncio. Os valentões, que gostam de brigas, enfrentam os grupos de socorro. Mas, aos primeiros impactos dos lança-raios, correm aos gritos, insultando. Acolhemos no caminho 23 sofredores e os levamos ao posto. Uns iam amparados, outros nas macas. Desses 23, ao chegarmos ao posto, 5 disseram não querer ficar. Mas antes de deixá-los partir, foram por nós limpos e vestidos. Nos feridos fizemos curativos, foram alimentados, e aí os deixamos ir embora. Os 18 restantes foram limpos e encaminhados às enfermarias. Um fato interessante. Um dos que não ficaram, embora limpo e alimentado, nós o encontramos dias depois, reconhecendo-o pela roupa. Estava com um grupo que nos insultou. Chegávamos sempre ao posto cansados, e após nos limparmos e nos alimentarmos, íamos ouvir música e conversar. Não trabalhávamos no posto, só os instrutores o faziam. Vimos uma grande tempestade certo dia ao conhecermos um umbral perto do Vigília. Foi de amedrontar. Raios cortavam o local com enormes clarões. Grupos corriam, assustados, de um local para o outro, sem saber para onde ir. Muitos chegaram perto de nós, mas quando a tempestade se acalmou, saíram a correr. As tempestades ocorrem no umbral como ocorrem na Terra. Se aqui podemos, por aparelhos, prever, nos postos de socorro também. Não são mandadas pelo plano maior, mas podem ser, às vezes, por necessidade. As tempestades fazem parte do dia a dia do umbral. Não há perigo de um raio cair sobre alguém? Indagou Lauro a Frederico. Não, os raios não fazem estragos. Queimam os fluidos deletérios. Nossas capas nos protegem deles. Mas, se cair sobre um dos que vagam, receberá a carga elétrica que o fará perder os sentidos, já que não pode desencarnar novamente. A vontade que dá ao andar pelo umbral é de socorrer a todos, mas frutos verdes não se aproveitam. Nem todos querem auxílio dos bons. Não é possível levar os que não querem. Seriam prejudiciais aos postos e às colônias. Quando almejarem com sinceridade pela ajuda, terão sempre quem os auxilie. Entramos num buraco. Colocamos nossas lanternas na testa e descemos com cordas que amarramos a um aparelho que fincamos no solo. Descemos todos, só Raimundo ficou lá em cima. Depois de minutos, encontramos uma encosta grande com cerca de 10 metros.
Ali estavam espíritos que correram aflitos ao nosso encontro, a nos pedir socorro. Organizamos para que subissem. Eram 8. 5 conseguiram ir sozinhos. Um necessitou que um dos trabalhadores do posto o colocasse nas costas. 2, inconscientes, tiveram que ir de maca, que prendemos as cordas e alçamos. Lá em cima, Raimundo conversava com eles, explicando como seria o socorro, e que, se quisessem, poderiam ir embora. Só os inconscientes eram levados sem perguntar. Muitos ficavam conosco, mas a maioria ia embora quase sempre, sem sequer agradecer. Continuamos a descer e paramos numa gruta. A escuridão era total. Entramos, não era grande. Havia ali 6 espíritos, sendo que 3 pediram para ficar. Estranhamos. Todos indagaram por quê. Dona Isaura simplesmente respondeu: Gostam. Cada um deve ter o seu motivo para não querer sair daqui. Continuamos a descer. Chegamos ao final. Era uma vala, e ali estavam 3 espíritos presos com cordas. Nós os soltamos. Quem os prendeu? Por quê? Quis saber James. 2 amaldiçoavam seus algozes e nos pediram em nome de Deus que os castigássemos. O terceiro ficou calado. Dona Isaura respondeu: Por isso estão aqui. Por amaldiçoar. E certamente por brigas. Podemos soltá-los, levá-los para cima, mas não para o posto. Voltando ao que estava quieto, Dona Isaura indagou: E você? Não quer se vingar? Não, senhora. Quero ir com vocês. Sofro e estou cansado. Covarde! Disse um dos 2. Você irá conosco, disse nossa instrutora. Nessa excursão, vimos outros fatos assim. Ao serem socorridos, pediam-no que os vingássemos, que prendêssemos ali seus algozes. Subimos de volta. O buraco era fundo. Achei um horror e sabia que era um dos pequenos. Naquela noite, Flor Azul ficou um pouco conosco. Falou que na China o umbral é mais assustador e há lugares tão fechados que raramente os socorristas vão até lá. Um socorrista do posto nos esclareceu: Esses que libertamos do buraco e não vieram conosco, logo estarão envolvidos em novas confusões e muitas vezes serão presos novamente. Só em excursões de estudos é que são soltos. Nas que fazemos diariamente, vamos só até os que clamam por ajuda. No outro dia, entramos numa grande caverna. Amarramos cordas na cintura para não nos perdermos. Não entramos nos locais mais baixos. Trouxemos para fora muitos espíritos, mas socorremos poucos. Fomos ver alguns núcleos de perto. São todos mais ou menos iguais. Localidades pequenas, com poucas casas agrupadas. São movimentados. Há alguns fechados por muros altos. Não entramos em nenhum. Nesse dia, Arthur veio fazer-nos companhia. Arthur é o companheiro desencarnado do trabalho de meu pai. Gosto muito dele. Alegre, risonho, cumprimentou-nos sorrindo e disse que ia nos acompanhar pela excursão no umbral. Alegramo-nos. Num local cheio de pedras, ouvimos barulho de um grande bando se aproximando. Reunimo-nos em círculo. Flor Azul ficou ao meu lado e cada instrutor também perto. Um grupo grande, de uns 300 moradores do umbral, parou à nossa frente. Aquietaram-se e um deles falou: É aí que está a filha do feiticeiro José Carlos? Já ouvira espíritos se referirem assim, com desprezo ao meu pai, chamando-o de feiticeiro. Arthur adiantou-se dando alguns passos e parou diante deles. Cruzou os braços no peito e respondeu: Está. Por quê? De sua mente saíram fachos de luz que os atingiram em cheio. Por segundos ficaram recebendo os raios de luz. Depois, assustados, debandaram em gritos. Arthur voltou ao nosso grupo tranquilo. Continuamos? Todos estávamos curiosos e o rodeamos perguntando: O que aconteceu? Muitos perguntaram de uma só vez. Soubemos que iriam atacá-los e vim para ajudá-los. Respondeu Arthur tranquilo como sempre. Queriam a Patrícia? Perguntou Nair assustada. Pretendiam somente assustá-la. Por quê? Indagou Ivo. O pai de Patrícia é um orientador espírita
e incomoda os ociosos, os que por determinado tempo preferem o caminho do erro. Pensaram que poderiam assustar a filha, porém esqueceram que os encarnados que trabalham no bem têm os desencarnados bons a ajudá-los. Eles voltarão? Luísa perguntou. Não creio, mas continuarei com vocês até o final do estudo do umbral. Você se assustou, Patrícia? Indagou Zé. Não, senti-me tranquila como sempre, disse, olhando para a Flor Azul. Como não confiar, tendo a companhia dos 3 instrutores de Flor Azul e Arthur? De fato, Arthur nos presenteou com sua presença nas excursões que fizemos a Umbral. Só não ficava no posto. Estava sempre calado e conversava quando interrogado, sendo agradável com todos. Arthur é simples. Ninguém adivinha do que é capaz. Por isso, o admiramos e lhe ficamos gratos. Os samaritanos saíram conosco. Eles conhecem o umbral melhor do que seus moradores. É agradável sair com eles. Levaram-nos ao pântano número 2, assim chamado por ser uma região de muita lama. O lugar é de difícil acesso. Tem que se descer muito e há muitos abismos. Fomos descendo e socorrendo irmãos necessitados, mas somente alguns deles iriam para o posto. A maioria apenas seria tirada dali. O lugar é feio, muita lama, pouca vegetação, escuro e fétido. Para voltar já era tarde, logo seria noite. Frederico, Dona Isaura e Raimundo uniram-se em pensamento e fizeram uma passarela de luz. É linda, maravilhosa. É uma estrada inclinada de luz amarelada. Fomos andando sobre ela. Estranho e fenomenal. É como andar no solo. Depois de andar por horas em solo acidentado, era agradável caminhar pela passarela. Os 3 instrutores iam na frente e formando a passarela a 2 metros na frente deles. Íamos atrás com os socorridos, e à medida que passávamos, a passarela ia sumindo. Tínhamos que ajudar a sustentá-la com pensamentos bons. Fomos cantando. Logo estávamos em solo firme e perto do posto vigília. De longe, a passarela, embora amarelo clara, parecia um arco-íris. No dia seguinte, Raimundo pediu permissão ao chefe da cidade do Umbral para entrarmos e vê-la. O governador, assim é chamado, deu permissão, mas avisou que seríamos vigiados. Naturalmente, vimos somente algumas partes. Não conhecemos as prisões, os lugares de tortura e nem entramos nas casas dos moradores. Visitamos o salão de festa, todo roxo e amarelo forte, com desenhos em preto. Nas paredes há desenhos de dragões, figuras satânicas, parecidas com as que os encarnados desenham, do diabo. Enfeitam também o local algumas cortinas amarelas e vermelhas em tom forte. Não há flores nem plantas. Havia pelo local algumas cadeiras. Depois fomos à sala de audiência. É de dar medo. Toda preta, com enfeites dourados e prateados. Tinha muitas cadeiras, todas pretas e em ordem. Não estava nada sujo. Também fomos à biblioteca. É grande, contendo muitas revistas e livros sobre sexo. Muitas cópias que os encarnados possuem. Não são bagunçados. Estão em estantes e há até quem cuide dos livros e revistas. Fiquei o tempo todo perto de Arthur, que pouco conversou. Éramos visitas e nos foi recomendado evitar comentários. Andamos pelas ruas. Na ocasião, estavam razoavelmente limpas. As ruas são curvas e de pedras. Já era hora de irmos embora. Raimundo agradeceu a acolhida. Não teve resposta, pois julgam-se importantes. Ao sairmos, 2 guardas vieram nos olhar, para ver se não levávamos ninguém da cidade. Não socorremos ninguém, nem vimos ninguém para socorrer. Podemos olhar só os moradores, que fizeram de tudo para nos mostrar o quanto eram felizes. Mas não são, pois sua alegria é falsa. Ninguém é tão feliz, no termo certo, longe, distante do Pai, de Deus. Raimundo nos explicou que nem sempre são permitidas essas visitas e que, sem autorização, nenhuma excursão entra na cidade. E que os escravos e torturados ficam escondidos nessas oportunidades. Entretanto, quando os socorristas querem, entram sem ser notados e socorrem aqueles que estão a clamar auxílio. Agradecemos aos samaritanos, a Arthur
e ao pessoal do posto vigília. Despedimo-nos alegres. A excursão terminava. Partimos para o abrigo e dele para a colônia. Na colônia, recebemos 8 horas livres. Fui ver vovó e os amigos. É tão bom revê-los. Depois tivemos a aula de conclusão. Não se tinha muito o que perguntar. Somente James perguntou a Raimundo. Por que muitos que sofrem ficam pelos vales e buracos e não nas cidades deles? Porque nas cidades não querem os que sofrem, os perturbados nem os inconscientes, porque não servem para nada. Ficamos todos consternados em ver o umbral, mas agora sabíamos andar por ele, ir a um socorro. Fizemos no final da aula uma prece pelos que vivem lá e agradecemos por não estarmos nele. Felizes os que tudo fazem, esforçam-se por vibrar no bem. Felizes os que, ao desencarnar, têm por merecimento um lugar de bem-aventurança. Felizes os que seguem os ensinamentos de Jesus, os que aprendem, encarnados, o que é desencarnar e mudam interiormente para melhor. Esses não terão um umbral por moradia. Aparelhos e mentes. Tivemos aula teórica sobre aparelhos usados no plano espiritual. Infelizmente, não posso descrevê-los com detalhes por 2 motivos. Primeiro, não tenho meios de transmitir, e para a médium, desconhecendo, torna-se difícil. Segundo, não tive autorização do plano superior para descrevê-los com minudência, porque esse relato, sendo público, poderá ser lido também por maus. No plano espiritual, há muitos aparelhos, todos lindos e úteis. Já conhecíamos todos. Muitos deles usamos nas excursões e na vida diária na colônia. Nenhum polui nem ocasiona acidentes. Acidentes não acontecem por aqui. Começo narrando os maravilhosos aeróbos, aparelhos de locomoção, uma mistura de ônibus e avião, para curtas e longas distâncias, para pequenos grupos ou muitas pessoas. As telas usadas em muitos centros espíritas pelos desencarnados trabalhadores para que os indivíduos vejam acontecimentos, principalmente do passado, são leves, simples e muito práticas. Há o removedor de ar, aparelho usado para coletar fluidos, sejam os bons para armazenar ou os ruins para limpar o ambiente. Lembra um pouco um aspirador terreno. É leve e prático. Existem os aparelhos usados principalmente nos postos de socorro, para deixar o ambiente com temperatura agradável. São instalados numa parte do prédio. Há os aparelhos de vigia e os que medem as vibrações. Também existem os aparelhos de defesa e os lança-raios, que parecem um lança-bolas. São leves e há os que são pequenos, de 8 centímetros. Existem ainda os aparelhos parecidos com a televisão e os vídeos. Esses aparelhos foram descritos no livro Violetas na Janela. São muitos, todos úteis e maravilhosos. Os espíritos do umbral têm também muitos aparelhos dos quais fazem uso. Aprendemos em aula a usá-los e a neutralizá-los. Tivemos, nas aulas, conhecimento de todos os aparelhos existentes no plano espiritual. Aprendemos a usá-los, mas não a construí-los. Existem oficinas nas colônias para tais procedimentos. Só tivemos a parte teórica, em que manuseamos vários aparelhos. Também não houve aula de conclusão, porque as dúvidas foram tiradas durante a aula teórica. Conversamos muito trocando ideias. Narrei aos colegas um fato do meu conhecimento. O centro espírita que frequentei quando encarnada recebeu por certo período a ajuda de um grupo de espíritos sediados no local chamado Colina. São todos orientais. Flor Azul faz parte desse grupo. Todos esses espíritos são encantadores, assim como Flor Azul. Dentre eles, há um médico especial, de nome Taxá.
é exímio construtor de aparelhos, mas o mais impressionante é a sua maneira de curar seus doentes. Com alegria, graça, bondade contagiante, envolve seus pacientes num canto manso e harmonioso, enquanto lhes recupera o perispírito. O resultado é surpreendente. Depois que desencarnei, indaguei a Maurício, amigo médico que trabalhou com essa equipe, o porquê de ele ter tanta facilidade e rapidez para curar. Disse-me que enquanto ele, Maurício, curava os doentes de fora para dentro, Tachá envolvia o paciente pela música, fazendo com que iniciasse sua própria mudança interior, ajudando-se. Enquanto nós, dizia Maurício, com a nossa maneira fazemos tudo sozinhos, ele faz o próprio doente recuperar-se. Daí sua habilidade. Em seguida, tivemos uma aula sobre a influência da mente. Sabemos bem que se pode influenciar e que podemos ser influenciados tanto para o bem como para o mal. Mentes perversas podem prejudicar outras, desencarnados a desencarnados, desencarnados a encarnados e encarnados a encarnados. Vocês devem, sempre que possível, influenciar, tentar transmitir aos outros pensamentos bons, de alegria, paz e amor. Disse Frederico. A mente tem muita força. Mentes treinadas fazem muito. Vimos em filmes várias formas de usar a mente, para o bem e para o mal. Com a mente pode-se criar, plasmar objetos. Tentamos plasmar algo. Foi uma alegria. Certamente necessita-se de muito estudo, treino e domínio da mente para fazer isso. Ajudados pelos 3 instrutores, conseguimos plasmar 3 rosas, que logo desapareceram. 2 foram cor-de-rosa e a terceira, metade vermelha, metade amarela. Rimos muito. Flor Azul, convidado a participar da aula e a nos dar demonstração, sorriu e não se fez de rogado. Tranquilo, sentou-se cruzando as pernas como os iogues. Mentalizou por minutos e uma caixinha marrom surgiu. Uma espécie de porta-joias. O que será que tem dentro? Marcela perguntou. Podemos abri-la? Indagou Nair, curiosa. Com autorização de Flor Azul, abrimos. Dentro havia uma placa parecida com madeira, com os dizeres nela gravados. A sabedoria é a fonte da prudência. Aplaudimos e ele ficou encabulado. Lindo! Dissemos entusiasmados. Soubemos o tanto que se pode fazer com a mente e que todos somos capazes. Basta estudar e querer. Ao dar um passe, o passista está influenciando quem o recebe? Indagou James a Raimundo. De certa forma, sim. Influenciando para o bem. Passes significam transfusões de energia. São doações. E para isso, quem dá passes tem que ter para doar. Nos centros espíritas ou com pessoas boas que benzem ou com quem dá passes, há sempre desencarnados bons que ajudam nessas doações. Passes são úteis? Indagou Glória. Sim, e muito. Para pessoas enfermas, são muito úteis. Para pessoas obsidiadas, de grande ajuda. Para os médiuns que não trabalham com sua mediunidade, é como tomar comprimido para dor de cabeça. Corta-se por determinado tempo o efeito, mas não se elimina a causa. O passe deve ser encarado como um remédio poderoso. E como todos os remédios, não deve ter abusos. Não é certo acostumar-se com passes e tornar-se um papa-passes e tomá-los por tomar. Já escutei sobre os passes que, se bem não fizerem, mal não fazem. Disse Rosália. É errado. Só fazem bem. Não devemos menosprezar algo assim tão útil e tão sério que exige tanto do passista. Passe é algo maravilhoso. Tanto que os espíritas conscientes fazem cursos, estudam para praticar tal evento. E deveria ser mais valorizado. Aprendemos a dar passes antes de visitar o Hospital da Colônia. E isso na primeira aula. É simples, mas necessitamos estar bem conscientes de que estamos transmitindo o que temos. Nós, desencarnados, podemos dar passes em encarnados, que não vão receber como o de um médium, porque não temos fluidos materiais, mas sempre são de grande ajuda. Aprendemos a fluidificar a água.
Em centros espíritas, para os frequentadores, em geral, ela é só energizada. Os encarnados sempre devem deixar água limpa para isso. Sempre que se encontram impurezas, devem ser neutralizadas. Existe a água separada para certas pessoas onde são colocados os remédios de que necessitam. Sempre quem faz isso é a equipe médica. Mas como normalmente muitos necessitam de ajuda, aprendemos para ser úteis. Essas aulas, embora curtas, foram de grande proveito. Criação da Terra e religiões. Vimos em filmes na aula teórica a criação da Terra em suas diversas épocas. Tudo tão lindo! Fitas que foram psicometradas da Terra. Já as tinha visto nas salas de vídeo, mas com amigos e instrutores explicando era diferente. Toda a criação de Deus é fantástica. A Terra passou por diversas transformações, mas continua linda. O desconhecido nos fascina, tanto o passado como o futuro. Raramente damos valor ao presente, que é, na verdade, a única realidade que podemos viver. Em nível de conhecimentos, é necessário remontar ao passado para que tenhamos uma noção da evolução cósmica. Nesse curso, com grata satisfação, foi-nos mostrado e explicado um pouco da nossa nave espacial, o planeta Terra. Com muita atenção, escutamos a explicação sobre os primórdios da Terra e da raça humana, nela radicada. Vimos seus primeiros habitantes e como as religiões surgiram. Há em todos nós a necessidade de crença. Nosso espírito sabe da existência do Criador. Foram várias horas vendo, sem nos cansar, extasiados com tanta beleza, a Terra, nossa morada abençoada. Esse estudo é de tal forma envolvente que era nosso desejo não sair da sala de aula enquanto houvesse algum fato a ser conhecido. Vimos as religiões do passado, a idolatria dos deuses da natureza, como o Sol e a Lua, o surgimento dos deuses de barro e metal, as guerras, as atrocidades em nome das religiões que se denominavam donas da verdade. Muitas crueldades aconteceram tendo como pano de fundo a religião. Depois, estudamos de forma geral as religiões atuais, só para termos uma ideia de como creem, agem e quais são seus objetivos. Todas as religiões são boas se seguidas interiormente. No entanto, devemos ter cuidado com algumas que levam ao fanatismo. Religiões são setas no caminho, mas cabe a nós caminhar. As religiões cristãs são muitas. Têm base nos ensinos de Jesus, que são interpretados de várias formas. Mas são poucas as que tentam seguir a essência dos seus ensinamentos, ficando restritas a atos exteriores. As que facilitam a caminhada evolutiva são as que ensinam raciocinando, fazendo entender para crer. Entre essas está o Espiritismo, que ensina o porquê de Deus ser justo, através das leis da reencarnação e da lei de causa e efeito. E também esclarece o que acontece quando se desencarna. A aula foi tão bem explicada que não houve necessidade de perguntas. Iniciaríamos a parte prática e estávamos duplamente contentes, porque iríamos, por 24 horas, excursionar por 2 outros países, a Índia e o Vaticano. Viemos a terra de Aeróbus. Fomos visitar diversos templos da nossa religião e ver seus cultos. A oração sincera é ouvida em qualquer culto. Há pessoas boas e de fé em todas as religiões. Gostamos de ver, de ouvir orações. Pessoas que oram com sinceridade são rodeadas de fluidos agradáveis. Ouvimos seus ensinamentos e nos sentimos bem em seus templos. Como são bons os ensinos religiosos! Em muitos templos fomos recebidos por desencarnados. Muitos, ao desencarnarem, ficam em templos a trabalhar. Outros, infelizmente, desconhecem seu estado,
mas não fazem mal aos outros. Esses foram os que tentamos ajudar, mas não estávamos ali para isso, e sim para entender os diversos credos. Como há pessoas boas dentro das religiões, há também as más. Há as que usam a crença para serem desonestas. Muitas pessoas más fazem erros em nome de Deus, de Jesus, mas ainda bem que fatos bons se sobressaem aos ruins. Todas as religiões ensinam a amar a Deus, fazer o bem e evitar o mal. Fomos a vários cultos de diversas religiões e sempre nos receberam bem. Respeitamos todos. Ficamos quietos prestando atenção. Visitamos os umbandistas. A Umbanda é às vezes incompreendida. A maioria faz o bem, mas infelizmente há os que se dizem umbandistas e não seguem o nível da maioria. Seus rituais são bonitos, com cantos de muita significação. Raimundo os cumprimentou com carinho. É conhecido, está sempre trazendo alunos para conhecê-los. Pediu licença e gentilmente fomos conduzidos a uma ala para visitantes. Ficamos só observando. Muitos socorros foram realizados. Todos os desencarnados que lá trabalham vestem-se de branco, salvo alguns. Eles têm muita paciência com os encarnados e tudo fazem para ajudar. Respeitamos muito a Umbanda e o seu trabalho. Fomos ver o candomblé. Os seguidores desencarnados nos trataram muito bem. Deram até um presente a Raimundo, que agradeceu sorrindo. É uma cópia de um livro deles. Seus rituais são diferentes. Observamos tudo calados. Não gostam de intromissões, nem cabia a nós, visitantes, dar palpites. Suas vestes têm significado, seus colares, enfim, tudo o que usam. Os desencarnados têm colônias próprias, cidades no umbral, onde há hospitais, escolas, boas bibliotecas e se ajudam mutuamente. São várias colônias pelo Brasil. São raras essas separações após a desencarnação. Aqui, vimos o candomblé socorrer só os seus seguidores e alguns dos seus admiradores. Os seguidores do candomblé não aceitam as orientações das colônias existentes. Por isso, foram feitos núcleos próprios. No futuro, haverá união, com o crescimento espiritual de todos. Existe a Quimbanda. Ela não dá permissão para ver seus rituais. São grupos de encarnados que se unem a desencarnados que por algum tempo seguem outros caminhos. Esses grupos de encarnados, assim, agem quase sempre para facilitar suas vidas. Mas essa ajuda é ilusória. Trocam favores entre si e cometem muitos erros. Vimos de longe encarnados e desencarnados fazendo trabalhos de macumba, de feitiço. Notamos entidades trevosas, moradores das cidades do umbral, virem receber as oferendas. Sabemos que o mal existe, tem força, mas o bem tem muito mais. Vimos também oferendas de agradecimentos, e dessas reuniões podemos nos aproximar. São quase como promessas. Pedem, recebem e fazem as doações. Outras são somente agrados pelo muito que recebem. Fomos à tão esperada visita ao exterior. Primeiro, à Índia, terra dos misticismos. É a primeira vez que eu vou ao exterior, exclamou Glória contente. Eu também, respondi. Não fomos ver o plano espiritual, e sim o material. Seus templos são encantadores. Soubemos que Gandhi está no espaço espiritual da Índia, trabalhando por seu querido país. Em curto espaço de tempo, deu para ver poucas coisas. Os indianos são quase sempre muito religiosos. Suas religiões, diferentes das cristãs, são motivo de muitas controvérsias. Os lugares sagrados têm uma energia muito forte e são guardados por inúmeros desencarnados. Visitamos alguns assim. E num templo lindíssimo estava escrito em indiano no plano espiritual que nos foi traduzido: Deus, que está em toda parte, aqui se faz presente pela demonstração de amor. Achamos tudo muito bonito. Fomos de aeróbus da Índia ao Vaticano. Ao chegarmos lá, uma equipe desencarnada analisou nossa autorização de visita e só depois nos permitiu a entrada. Fazem isso porque o Vaticano é alvo de incontáveis ataques, explicou Dona Isaura. Inúmeros espíritos que sofrem e vagam ali vão em busca de socorro, e a maioria é socorrida nos portões de entrada. O Vaticano é cercado no plano espiritual.
Há diversos guardas e socorristas que ali trabalham ajudando. Bem, visitamos os lugares permitidos aos visitantes encarnados. As belezas materiais são numerosas. O catolicismo herdou bastante das religiões pagãs. Algumas imagens de santos foram outrora ídolos pagãos. Em lugares de fé, oração, os fluidos são agradáveis. Tivemos conhecimento de que mudanças em breve ocorrerão no catolicismo. Vimos um grande número de socorristas trabalhando, atendendo ou anotando pedidos dos encarnados num trabalho incessante. Vários deles foram religiosos encarnados. Pena que essas excursões foram curtas, só dando para visitar a parte material. Mas foram inesquecíveis. Achei tudo lindo. Voltamos ao Brasil, a nossa região, e fomos ver alguns centros espíritas. A simplicidade, a compreensão da verdade fazem esses lugares humildes serem transformados em fontes de bênçãos e luzes. Por ter sido espírita encarnada, foi com enorme alegria que visitei centros espíritas. Amo o espiritismo. Nos centros que visitamos, fomos bem recebidos. Todos conheciam Raimundo e Dona Isaura, que foram abraçados com carinho. Lá poderíamos indagar à vontade. Meus companheiros fizeram inúmeras perguntas. Eu só olhava tudo com amor. Foram excursões agradabilíssimas. A palestra e a Feira do Livro Espírita. Alegrei-me imensamente quando fomos ao centro espírita em que meu pai trabalha. Rever os amigos fez bem ao meu coração. A reunião começou, e grande era o número tanto de encarnados como de desencarnados que estavam atentos à palestra da noite, para ouvir meu pai. Como sempre faz, fala claro e com voz agradável. Se queremos nos aproximar de Deus, temos que investigar para conhecermos um pouco da sua maneira de ser. As atividades humanas têm no desejo de aquisição o elemento que a sustenta. Em consequência disso, somos todos egoístas, chegando a atingir os planos mentais ou psíquicos. Nossos irmãos inconscientes ou semi-inconscientes, quando buscam a preservação do indivíduo, não ultrapassam o necessário para a sua sobrevivência e realização de suas funções. Nessas ditas manifestações, podemos ver Deus Criador agir sem interferência na liberdade do indivíduo, coisa que não acontece no âmbito do ser humano. Ora, se quero me relacionar bem com um indivíduo, tenho que conhecê-lo, gostar das mesmas coisas que ele, amar aquilo que é seu e, se possível, pensar como ele. Por que as flores são belas e perfumadas? Interrogação interessante que nos leva a meditar, e meditando chegamos à intuição. Para a personalidade, tudo tem um motivo. Todo caminho ou toda ação tem como princípio um fim. Não concebemos agir sem um fim pessoal. Vivemos presos à atividade da mente, arquivo do passado coletivo e particular. Por isso, não percebemos que a ação cósmica não tem necessidade de chegar a lugar, ganho ou fim nenhum. Muitos dirão que as flores são belas e perfumadas porque Deus quis embelezar e perfumar o ambiente e a vida dos homens. Que pretensão! A beleza, a pureza e o perfume da inocente flor enfeitam a existência também do revoltado, do gozador, do egoísta, do desumano que é capaz de se opor ao Criador, que o sustenta em todas as suas necessidades. Ademais, para o pai que realmente ama, aspectos externos não alteram a sua maneira de amar. Ele ama todas as suas manifestações, porque elas fazem parte dele. Na verdade, é ele mesmo, pois fora dele nada existe. Não foi por causa do homem que Deus criou as flores. Para elas, por que motivo existe então tanto perfume e beleza?
Nenhum. São o que são pela sua própria natureza interior. Não importa que a vejam ou não. Que estejam num jardim entre os homens ou na mata onde ninguém as veja. Não importa onde nascem, serão sempre a manifestação de agradável beleza. Da mesma forma devem ser os homens, só que com uma diferença. O que a flor é por inocência, deve ser o homem por sapiência. Tem o homem a liberdade para ser a mais bela manifestação do eterno. Muitos são contra, e é o que com a maioria acontece. Outros, livres e conscientes da divindade, se integram a ele, passando a refletir o eterno, saturando a terra de luz, beleza, perfume e, acima de tudo, do amor incondicional que tudo envolve no seu carinho protetor. E as violetas? Teriam elas inveja das rosas ou desejariam um dia vir a ser rosas? Não. As violetas estão felizes em ser o que são. Felizes por serem manifestações do Criador, sem pretender nenhuma justiça por parte daquele que tudo é, pois tudo que elas são a ele pertence, e delas mesmo nada possuem. O homem bom deve ser bom, porque esta é a sua natureza, e não para receber prêmios ou louvores. Não importa se os outros verão ou não a sua bondade. Deve ser como as flores, que não escolhem lugar nem pedem reconhecimento para ser o que de fato são. Devemos imitar as flores, cuja alegria e felicidade está na atitude permanente de refletir o belo, o perfumado, o imponderável. O nosso paraíso não está no além, nem no aquém. Está dentro de nós mesmos. Que bonita palestra! Exclamou Ivo. Deve se orgulhar do seu pai, hein, Patrícia? Disse sorrindo James. Somente sorri. Sim, sentia-me feliz e encabulada com os elogios dos companheiros à bonita palestra de meu pai. No final, uma chuva fina de fluidos salutares encheu o ambiente, saturando-nos de energias. Chorei de emoção. Amo meus pais, e vê-los estudando, trabalhando no bem, alegra-me muito. Saber que estão em comunhão com o Pai é felicidade para mim. A reunião acabou com grande proveito. Ficamos ali por momentos a conversar. Maurício me abraçou carinhosamente. E então, como vai, minha menina? Encantada com o curso, respondi. Voltamos à colônia, onde passamos algumas horas livres. Aproveitei para escrever o que ouvi, o que aprendi no curso e para ler um pouquinho. Na manhã seguinte, fomos visitar diversas bancas de livros espíritas e livrarias espíritas. Que gostoso! Estar entre livros bons é sempre prazeroso. As bancas e livrarias espíritas são guardadas 24 horas por dia, explicou Raimundo. Quando o livro espírita começou a se sobressair, a educar e a ensinar, as trevas começaram a atacar. Assim, tivemos que nos defender. O trabalhador ou trabalhadores não só exercem a função de vigia, mas orientam pela intuição vendedores e compradores, limpam o ambiente. Se receber um ataque de uma falange de um grupo grande, o que o trabalhador faz? Indagou Lauro. Quase sempre esses ataques são previstos, e equipes que trabalham em centros espíritas vêm para cá. Se não foi possível saber antes, ao ser cercado, o trabalhador aciona um alarme e, em segundos, recebe ajuda. Eles são os anjos dos livros, disse Zé bem-humorado. Dali, fomos visitar uma feira do livro espírita. Se encarnados trabalham para organizá-las, o trabalho dos desencarnados não é pouco. Um orientador desencarnado veio nos receber gentilmente. Fiquem à vontade. Como é o trabalho de vocês? Indagou Luiz. O orientador nos esclareceu bondosamente. É um espírito de uma simpatia sem limite. Conhecido entre os encarnados e os desencarnados, gosta muito da boa literatura. Infelizmente, não nos é possível dizer seu nome, porque, como ele disse, seu trabalho é temporário. Logo o deixará para fazer outro. Estamos contentes com o que fazemos. Somos um grupo de 50 espíritos. Coordenamos as feiras por todo o Brasil. Quando começa a organização de uma feira, temos um grupo menor que vai até os encarnados para ajudá-los a formar as bases e protegê-los. Quando começam a montar a barraca,
ficamos ajudando. Como os encarnados fazem rodízio, agimos assim também. Qual é a função de vocês junto à feira? Perguntou Glória. Primeiramente, guardar, proteger de ataques de irmãos que se incomodam com a luz que sempre traz o ensino cristão. Aqui estamos para orientar, dar passes, purificar o ambiente, ajudar os desencarnados que vêm acompanhando os encarnados e aqueles que vêm em busca de auxílio. Se 2 ou mais feiras acontecerem na mesma época, o que fazem? Indagou Luísa. A equipe de 50 é grande, e assim somos para podermos nos repartir. Mas se houver necessidade, a colônia e a casa do escritor, cujos habitantes trabalham em prol da boa literatura, nos envia mais ajudantes. As feiras estão crescendo, e esperamos que no futuro todas as cidades as tenham. E em época em que não há feira nenhuma? Indagou Zé. Não ficamos à toa. Estamos sempre ajudando pessoas que, de alguma forma, lidam com jornais espíritas e suas editoras, e incentivando pessoas a ler, etc. Que trabalho bonito! Exclamei. Todos os trabalhadores que estão aqui fazem parte da equipe? Rosália perguntou. Não. Temos a equipe da cidade que nos ajuda, que vem se unir a nós numa tarefa coletiva e agradável. Em cada cidade em que acontece a Feira do Livro Espírita, os trabalhadores do local se organizam para um trabalho extra de ajuda aos encarnados. Também fazem plantão? Indagou Hilda. Sim, para que todos participem e também porque muitos entre nós têm outros trabalhos junto à literatura espírita. Olhamos os livros encantados. Os encarnados que desejarem dispõem de lindas obras que orientam, consolam e esclarecem. Falou Dona Isaura. Ficamos horas observando. Ora, os trabalhadores intuíam os vendedores, ora auxiliavam os compradores e os visitantes. Muitos desencarnados lá iam, ora acompanhando o encarnado, ora curiosos. Como o plantonista encarnado se dirige ao visitante, o trabalhador se dirige educadamente ao desencarnado, e um diálogo acontece. Quase sempre, o desencarnado é levado para um socorro ou para um centro espírita da cidade para orientação. Vista de longe, a feira é um ponto luminoso para onde os sofredores vão em busca de auxílio. Já tivemos uma forma estranha de ataque, disse-nos um trabalhador. Os moradores do umbral reuniram um grande grupo de espíritos que por lá vagavam, sofriam, e os trouxeram até nós, esperando que bagunçassem o local. Mas, ao ver a luz que emite a feira, caíram de joelhos a clamar socorro. O orientador lhes dirigiu a palavra, explicando-lhes sua situação de desencarnados e carentes de ajuda, e orou com eles. Foram todos socorridos sem problemas. Desde então, não fizeram mais esse tipo de afronta. Vimos um grupo pequeno de irmãos do umbral observando a feira de longe. Que farão se eles se aproximarem? Indagou Cida, o orientador. Vamos conversar com eles. Sempre recebemos bem qualquer visitante. Se nos atacarem, os lança-raios funcionarão. Se o ataque é em maior número, imediatamente os trabalhadores do bem, da cidade, vêm em nosso auxílio, e a barraca é cercada por milhares de auxiliares. Muito interessante, disse Marcela. Há muitos ataques? Nas primeiras feiras houve mais. Agora quase não tem havido. Estão preferindo desanimar os organizadores encarnados. Mas o espírita é teimoso e, quando se trata de fazer o bem, de realizar a feira, muitos resistem firmes com o nosso incentivo. Se encarnados gostam da feira, os desencarnados que trabalham gostam mais. Ali reinam a alegria e o carinho. Quantos auxílios e ajudas são prestados numa feira? E o mais importante, quantos livros bons circulando e ensinando.
Voltamos entusiasmados. A aula de conclusão foi só de conversas. Todos nós adoramos visitar os centros espíritas, as livrarias, as bancas e, principalmente, a Feira do Livro Espírita. Vícios. Dona Isaura começou a aula falando dos vícios em geral e deu uma definição. Vício é o uso costumeiro de toda e qualquer coisa que nos acarrete prejuízo. É o costume de proceder mal. Vício é doença complexa, que exige vontade para libertar-se dela. Para se curar, é necessário enfrentá-lo e vencê-lo. Se ele não for vencido, a pessoa se torna escrava dele. Só estaremos libertos se não tivermos vícios. Todos são nocivos para quem os tem. Às vezes, um ou dois que temos escurecem as virtudes que adquirimos. Nossa instrutora fez uma pausa e continuou. São muitos os vícios, e às vezes não os temos fortes, mas mesmo um restinho de qualquer deles nos atrapalha muito. Vou citar os mais conhecidos: agressividade, alcoolismo, ambição, apego material, avareza, calúnia, ciúme, cólera, fumo, gula, inconformação, inveja, julgo, maledicência, mentira, ociosidade, orgulho, pornografia, queixa, roubo, tóxico, usura, vaidade. Acho que não precisamos descrevê-los. Mas se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre algum, fique à vontade. Não pensei que a agressividade fosse um vício, disse Ivo. Há pessoas que, nervosas, agridem causando danos a quem está perto. Têm por mau hábito ser violentas. Pior é que muitos agressivos não se acham viciados. Conheci uma senhora, disse Rosália, que vivia, quando encarnada, se queixando. Ficou antipática. Qualquer assunto que se conversasse com ela dava um jeito de induzir a conversa para doenças. E começavam as queixas. Devemos ter cuidado para não ficar nos queixando, não tão só por sermos desagradáveis a quem nos escuta, mas porque nossos pesares só tendem a aumentar. E, ao ver somente os acontecimentos ruins, esquecemos os bons. Meu pai era um alcoólatra, narrou Luiz. Desencarnou por problemas que a bebida lhe causou. Sofreu muito ao desencarnar. Por anos vagou pelo umbral, enlouquecido pela bebida e querendo vampirizar encarnados para poder se embriagar junto deles. Foi tão triste. Deformou seu perispírito. Parecia um bicho quando minha avó, mãe dele, pôde socorrê-lo. Está internado num hospital de outra colônia. Lesou tanto seu cérebro perispiritual que acho que não reencarnará perfeito. É verdade, Luiz, disse Dona Isaura. Quando danificamos por vícios o que temos de perfeito, podemos reencarnar deficientes para um aprendizado. Mas esse fato não é regra geral. Seu pai, socorrido, talvez se recupere. Mas encarnado pode voltar a ser alcoólatra, não é? Indagou Luiz novamente. Só nos livramos do vício quando provamos a nós mesmos que somos capazes. Por livre vontade, lutamos contra ele e o vencemos. Na encarnação futura, poderemos ter vontade, embora tenhamos sofrido, e a dor, esta sábia companheira, tenha feito com que tomemos aversão à bebida. Conheço um espírito que na encarnação passada foi alcoólatra, desencarnou, sofreu e hoje é excelente médium. Não gosta nem do cheiro de bebidas alcoólicas. Ela venceu seu vício? Indaguei. Sim, venceu. A dor fez com que aprendesse. Todos os vícios nos levam à dor? Indagou Lauro.
Depende também do mal que podem causar. Exemplo: se fumamos em local aberto e longe de outras pessoas, só a nós fazemos mal. Se é calúnia, pode-se fazer mal a outros. Há vícios que não são acentuados, e por eles não se causou danos maiores. Outros são fortes, enraizados, prejudicam muito. Tenho uma irmã que nasceu muda. Tive tanta pena dela. Falou Nair, triste. Quando desencarnei, quis saber o porquê. Esse fato me incomodou muito, por achá-lo injusto. Meu pai, que há muito tempo estava desencarnado, disse que ela na encarnação passada fora uma caluniadora. Fez muitas intrigas, prejudicando muitos. Desencarnou, sofreu bastante, e o remorso destrutivo danificou suas cordas vocais. E reencarnou muda. Como já foi dito, quem abusa do que tem perfeito pode, por determinado tempo, tê-lo deficiente. Cada caso é um caso. Nem todos os mudos foram caluniadores. As causas podem ser diferentes para o mesmo efeito. Ela irá falar ao desencarnar? Nair perguntou. Dependerá dela. Se for boa nesta reencarnação, terá o socorro e logo estará falando. Se não for, vagará ou irá para o umbral, continuando muda até que seja socorrida. Eu tenho um amigo, disse Joaquim, que atualmente trabalha comigo no posto de socorro. Disse-me que sofreu muito ao desencarnar por 2 vícios, o jogo e o fumo. Desencarnou e queria continuar a fumar e a jogar cartas. Ele teme que, ao reencarnar, continue nos vícios. Não se deve reencarnar com medo. Diga a ele, na próxima oportunidade, para continuar trabalhando e, se possível, estudar. Só reencarnar quando estiver seguro. Estando seguro, não irá cair no vício novamente? Joaquim indagou. É uma garantia a mais. Se mesmo os mais preparados podem errar novamente, imaginem os que acham que irão sucumbir. Na aula prática, fomos visitar na colônia a ala do hospital onde ficam os que se desintoxicam do fumo e do álcool. Estão todos separados. Primeiramente, fomos visitar os que fazem um tratamento para se desintoxicar do fumo e que foram pessoas boas, algumas espíritas. Foi agradável a visita. Estavam todos conscientes tanto do desencarne como do tratamento. Vimos que todos se mostravam um tanto envergonhados por não terem se livrado do vício quando encarnados. Aqui ficam por pouco tempo, disse Frederico. A segunda enfermaria era de alcoólatras. Infelizmente, o álcool danifica muito mais o perispírito. Conversamos com alguns deles e os animamos. Uma senhora me disse: Estou envergonhada de ter descido tanto por um vício. Encarnada, abandonei meus pais, marido e filhos. Não me liguei a afetos, a ninguém. Desencarnei e sofri. Até que, cansada, lembrei-me de Deus e por muito tempo clamei por ajuda. Ainda não estou bem, não. Eu tenho vontade de beber. Chorou. Apiedei-me. Demos-lhe um passe. Ao me concentrar nela, vi que estava aflita, com vontade de se embriagar. No começo é assim mesmo, explicou Raimundo. mas logo se sentirá melhor. A colônia lhe proporcionará objetivos sadios e nada como um objetivo bom, sério, para ajudar a esquecer e a anular um vício. A enfermaria onde estão os recém-socorridos que foram viciados no álcool é de causar tristeza. Estavam todos marcados de tal forma que os perispíritos se mostravam deformados. Oramos e demos passes. A maioria estava alheia, com olhares abobalhados. Os viciados em tóxicos estão em ala separada no hospital. É fechada e não podem sair sem permissão. No jardim, que faz parte dessa ala, ficam os que estão para receber alta. Reunimo-nos a eles. Já estavam com o perispírito reconstituído, e então conversamos. Queriam saber como são as outras dependências da colônia em que estudávamos. Não gostam de falar de si nem de tóxicos. Esse fato lhes traz recordações ruins. Depois fomos ver os das enfermarias. Não é agradável olhá-los. Muitos jovens ali estavam.
deformados, uns com aspectos de animais, na maioria dementes. Uns nem falavam, uivavam. É difícil dialogar com os que estão nesse estado. Eles não entendem. Frederico, indagou Glória. Todos se recuperam? Infelizmente não. Muitos desses irmãos não sustentaram somente o vício do tóxico. Foram também agressivos, maledicentes, preguiçosos. Cometeram muitos erros. O vício e o remorso destrutivos danificaram de tal forma o perispírito que não podemos recuperá-los desencarnados. Só um corpo novo, na matéria, os ajudará. Como deficientes físicos? Indagou Glória espantada. Sim, eles mesmos se danificaram. A reencarnação será uma bênção que irá curá-los. Visitamos uma parte da escola onde há orientação psicológica que ajuda na libertação dos vícios. Porém, para os viciados em tóxicos, há uma ala própria no hospital. Bem interessante. Os orientadores são muito simpáticos e instruídos. Atendem com hora marcada. Como não queríamos interromper nem vexar os consultantes, a visita foi rápida. Raimundo comentou. Todos temos sempre ajuda que nos facilita deixar o vício. Basta querer. Um senhor na sala de espera conhecia Raimundo e foi cumprimentá-lo. Muito simpático, cumprimentou-no sorrindo e disse: Queira Deus que nenhum de vocês passe pelo que passei. Por mentir, sofri muito. Eu tenho horror de mentir e sinto-me sufocado só em pensar em voltar a fazê-lo. Estou em tratamento aqui na escola. Quero tanto me libertar do vício da mentira e também do horror que tenho de voltar a fazê-lo. Eu tenho que me equilibrar. Ao sairmos, Marcela comentou com Raimundo. O horror de voltar a mentir pode lhe causar mal? Sim, pode. Odiar, ter horror, não é bom por nada. Devemos evitar os vícios com compreensão. Não é fácil abandonar um vício. Necessita-se primeiro de se conscientizar que o tem. Depois, fazer tudo para se libertar dele. Quando encarnados, provamos que estamos libertos dele ou empenhamos nossa luta para vencê-lo. Esse senhor teme que, ao reencarnar, volte a mentir e sofra tudo novamente. Mas, com a orientação que tem recebido, terá grande chance de compreender e aprender. Quem aprende e põe em prática, supera o vício. Não viemos ver viciados encarnados. Seria mais fácil ver os que não têm vícios, pois são tão poucos. Vícios, ainda, infelizmente, fazem parte da vida dos terráqueos. Voltamos à sala de aula para assistir aos filmes sobre tóxicos. Conhecemos as plantas que os contêm, como se refina. Vimos como as drogas percorrem o organismo e o que ocorre com o cérebro, como se torna um dependente. Como drogas fazem mal ao corpo e ao espírito, exclamou Cida tristemente. Como as drogas fazem escravos. Depois, observamos muitos núcleos, cidades no umbral, onde se reúnem os viciados em drogas. Esses núcleos normalmente não são muito enfeitados, mas bem fechados. Não se entra ou sai dali com facilidade. Os filmes foram feitos por socorristas que, disfarçados, entraram e filmaram tudo. São cercados por altos e fortes muros. Seus prédios têm poucas janelas e quase todas com grades. O terrível são os porões onde estão as prisões. Nesses núcleos, há os chefes que quase sempre não são viciados em tóxicos. Lá existem muitos guardas e também estudiosos no assunto. Há laboratórios onde se realizam pesquisas, salões de festas e palestras. Há um local que denominam escola, onde se aprende a vampirizar, a obsediar, a vingar-se, a intuir os encarnados invigilantes a usar drogas. Os núcleos têm sempre biblioteca, onde, além da péssima literatura, são encontrados muitos livros e revistas sobre tóxicos. Esses núcleos têm como finalidade incentivar e exercitar os vícios do fumo, de bebidas e também os abusos da sexualidade. Tudo é sujo e de causar repulsa. No Brasil, há agrupamentos assim, de diversos tamanhos. Os maiores são os do espaço espiritual da cidade do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Entendi o porquê de as drogas deformarem tanto. Um drogado não liga para nada. Vai decaindo cada vez mais. Vimos muitos núcleos e fiquei com muita pena. Aqui estão Marcelo e Fábio, 2 ex-drogados, ex-moradores do Vale das Bonecas. Vieram responder a algumas indagações e conversar conosco. Surpresa agradável. Os 2 eram jovens, alegres e simpáticos. Fábio foi logo dizendo: Eu era assim antes de me viciar. Depois virei um farrapo humano. Desencarnei de tanto drogar-me. Vivi no vale por um bom tempo. Mas minha família, muito católica, orava com fé por mim. A oração vinha me iluminar, dando lances de clareza. Aí me dava vontade de mudar. Um dia, ao vampirizar um jovem, fomos, a turma e eu, cercados por um grupo de estudantes como vocês. Pedi socorro. Eles me levaram para o hospital. Fui internado e tratado por longo tempo. Agora estou servindo a comunidade que me abrigou. O que sentia quando estava no vale? Glória indagou. Eu só pensava em me drogar. Desencarnado, sentia mais falta da droga. Fazia tudo o que mandavam para ter a droga. Você ficou muito deformado? Ivo quis saber. Sim. Um dia, ao estar num quarto com um encarnado para juntos usufruirmos da cocaína, olhei no espelho e me assustei. Pouco me lembrava de mim sadio. Marcelo, e com você, o que se deu? Como caiu no vício? Rosália perguntou. Eu era um tanto vadio, ocioso, e me enturmei com outros viciados. Droguei-me 2 anos e meio somente. Desencarnei por uma overdose. Fui levado para o vale. Achei terrível e no começo me drogava, mas pouco, apenas para enfrentar a barra que é lá. Depois eu não quis mais e tentei fugir. Fui pego e torturado. Foi horrível. Eu sofri muito. Certo dia, alguns socorristas disfarçados entraram lá. Fazem isso periodicamente. E me libertaram. Como queria me livrar do vício. O tratamento foi rápido e logo sarei. Que mais sentiu em tudo isso? Perguntou Marcela. Foi a dor que causei a meus pais. O tóxico é um vício terrível e as consequências, muito tristes. Por horas, os 2 ficaram conversando conosco. Depois, visitamos o posto de socorro da região, onde são socorridos e lá ficam nos primeiros dias os viciados em tóxico. Chama-se Posto de Apoio. Muitos trabalhadores moram lá. Não é grande, porém tem cercados e grandes lança-raios. Esse posto é muito atacado. Está localizado no umbral. Fomos de aeróbus. Seu pátio é bonito, florido. Possui flores azuis parecidas com hortênsias e são delicadas. Possui muitos bancos, onde os trabalhadores descansam. Tem uma sala de palestras, refeitório, moradia dos trabalhadores e as enfermarias, espaçosas e muito limpas. Os abrigados são separados conforme o estado de cada um. Não ficam lá muitos abrigados, já que depois de algum tempo são transportados para a colônia. Tendo vagas, recebem socorridos de outros locais. Os recém-socorridos viciados são separados dependendo de sua situação. Os leitos para os inquietos, agitados, são cobertos por lençóis magnéticos que prendem o doente ao leito, sem privá-lo de movimentos. Ajudamos os trabalhadores a limpá-los e a alimentá-los. Muitos nem falavam, uivavam como animais. Para socorrer os intoxicados, necessita-se sempre de muitos trabalhadores. Por isso, na colônia, estão sempre incentivando a cooperação de todos. Nas folgas e férias dos trabalhadores das colônias e postos, como os professores, os médicos, etc., muitos se unem a esses abnegados servidores, como multidões a auxiliar os irmãos imprudentes que caíram no vício. A ajuda não é fácil, porque quase sempre o viciado não quer abandonar o vício. Nós mesmos fomos com bastante vontade de ajudar, trabalhamos muito e conseguimos poucos resultados, mas esse pouco nos deixou alegres. Na aula de conclusão, não tivemos muito a perguntar. Matéria fácil de entender, mas tão difícil de realizar. São poucos os libertos, muitos tentando libertar-se, e grande parte
escravos dos vícios. Agradecimentos. O dia amanheceu lindo, como todos os dias na colônia. Ia acontecer nossa última aula. Realizado estava nosso curso. Fiquei pensativa. Em minha tela mental apareceram, como num filme, os acontecimentos com que convivemos. Uma emoção carinhosa brotou em minha alma. Amava todos e naquele instante senti que não era uma afeição igual para todos. Mentalizei um de cada vez e vi jubilosa que Deus, ao nos criar, não fez cópias, mas nos deu a capacidade de amar indistintamente, vendo realçar em cada um os seus valores especiais. Em um, amava em especial sua espontaneidade, em outro, a capacidade de abnegação, em outro, a simplicidade, noutro, a bondade e, em muitos, a inteligência. Assim, as qualidades natas de cada um resplandeciam aos meus olhos. Pareceu-me que o amor, olhando dessa forma, se multiplicava dentro de mim, muito embora não houvesse como medi-lo. Ao me lembrar dos professores, senti um respeito profundo. De que forma poderia demonstrar minha gratidão por tudo que me fizeram, por todos os conhecimentos de que foram portadores e nos transmitiram? Agradecimentos? Não. Era muito pouco pelo tanto que nos fizeram. Não havia pagamento para esse tipo de bem adquirido. O mínimo que poderia fazer era tê-los como exemplo. Daqui para frente, todos os meus pensamentos e atitudes seriam baseados nas virtudes que eles demonstraram durante o período em que estivemos juntos. Meu coração transbordava de amor e afeição. Estava feliz. Não a felicidade que na matéria procuramos como sinônimo de poder, facilidades e ociosidade. A felicidade que sentia tinha como fruto o desejo ardente de trabalhar, servir, amar intensamente todas as manifestações de meu Deus, pois Ele é tudo para mim. E eu o via em todos os meus amigos, irmãos e instrutores. Começaram as despedidas. Senti profundamente. Alguns do nosso grupo mudariam de trabalho, entusiasmados com outras formas de servir. Todos os pedidos de mudança foram aceitos, deixando-nos contentes. Somente Lauro, Laís e eu continuaríamos a estudar. Só que iríamos nos separar também. Os dois iriam para uma colônia de estudo e eu para outra. O que irá fazer, Patrícia? Indagou Nair. Passarei os dias que tenho livre com vovó e a visitar meus familiares. Depois volto a estudar. Anseio por aprender e conhecer. Memorizei a conversa que tive com meu amigo Antônio Carlos. Patrícia, disse ele, irei acompanhá-la a uma colônia de estudo, onde fará um curso mais profundo do plano espiritual e do evangelho. Falou entusiasmado dessa colônia. É linda. Nela encontrará grandes amigos. É mais uma etapa. Depois quero levá-la à casa do escritor, local onde estudará, aprenderá a ser uma literata para ditar aos irmãos encarnados tudo o que vê e aprende. Gosta muito da casa do escritor, não é? Indaguei. Sim. Amo diletamente esse local. É uma colônia onde irmãos que amam aprender e ensinar se unem em esforço mútuo na divulgação da boa literatura. É maravilhosa. Na sala de aula, conversamos cerca de meia hora, contentes e tristes ao mesmo tempo. Todos sentiam o término dos estudos, mas estávamos contentes por tê-lo concluído. Ninguém poderia dizer que era o mesmo de antes. Sentíamos-nos enriquecidos. Dona Isaura e Raimundo logo iriam receber outra turma.
Frederico voltaria à sua colônia de estudo, onde lecionaria determinada matéria no curso de medicina. E Flor Azul? Ao ser lembrado, esse amigo entrou na sala. Peço licença para estar junto de vocês nestes últimos momentos. Abracei-o demoradamente. Ensaiei antes um agradecimento formal, mas emocionada só consegui dizer: obrigada. Sorriu com delicadeza e enxugou no meu rosto as 2 lágrimas teimosas que saíam dos meus olhos. Agora, Flor Azul de Patrícia, volto ao meu trabalho habitual em tempo integral. Com muito lucro. Fiz mais amizades. Abraçamo-nos e prometemos nos ver. Raimundo pediu silêncio. O nosso amigo instrutor não era de muito falar. Com um sorriso nos lábios, nos olhou carinhosamente. Amigos, agradeço-lhes por terem feito deste estudo um ótimo aprendizado. Por terem feito deste trabalho uma ajuda a outros irmãos. Conhecimentos adquiridos são nossos bens, tesouros que nos enriquecem. Foi um prazer conviver com vocês. Espero que coloquem em prática o que aprenderam nestes meses de convivência. Estamos em condições de ajudar. É maravilhoso. Agora, vamos unir nossos pensamentos em agradecimentos ao Pai, a quem devemos tudo. O agradecimento deve ser dentro de cada um. Calou-se por um instante, deixando que nosso agradecimento fosse particularizado. Pai, agradeço por tudo, pensei, por tudo mesmo. Sou tão feliz, tenho recebido tanto. Ajude-me a ser sempre digna de continuar recebendo. Raimundo, com voz emocionada, orou o Pai Nosso. Em seguida, demos vivas com alegria. Feliz por ter encerrado mais uma etapa, outro curso dos muitos que ansiava fazer. Ao terminar a audição deste audiolivro, talvez você tenha ficado com algumas dúvidas e perguntas a fazer, o que é um bom sinal. Sinal de que está em busca de explicações para a vida. Todas as respostas que você precisa estão nas obras básicas de Allan Kardec. Se você gostou deste audiolivro, o que acha de fazer com que outras pessoas venham a conhecê-lo também? Poderia comentá-lo com aqueles do seu relacionamento, dar de presente a alguém que talvez esteja precisando, ou até mesmo emprestar àquele que não tem condições de comprá-lo. O importante é a divulgação da boa obra, principalmente da literatura espírita. Entre nessa corrente.